Olá pessoal, eu sou o Eu Denis. sou a Aniele. Nós estamos à frente do setor de Fátima do Sul. Estivemos reunidos com o pessoal do GED e com o pessoal de Itaporã. E nos foram proposto uma parceria entre os dois setores para que a gente possa fazer as nossas escolas vivenciais em conjunto e possamos, assim, durante essa pandemia, estarmos unidos e podemos dar prosseguimento na nossa partilha do Evangelho. Contamos com a colaboração de todos para nos ajudar nessa nova fase. Fica com você agora, Rosolém. Dê colores. Viva a vida! Boa noite, irmãos e irmãs cursilistas. Paz e bem. Meu nome é João. Meu é Hilda. Fizemos o cursilho 77. Os setores de Itaporã e Fátima do Sul estão juntos na preparação das nossas escolas vivenciais. Em nome dos coordenadores dos dois setores, desejamos as boas-vindas à nossa primeira escola virtual. O tema de hoje é Pentecoste. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso irmão Eduardo vai nos trazer o canto inicial e o casal Maria de Fátima e Daniel a oração inicial. Nós estamos aqui reunidos como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para este vento passando, ninguém vê, ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a igreja de Cristo crescer. Nós estamos aqui reunidos como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Boa noite a todos, Boa noite, paz e bem. paz e bem. Sejam todos muito bem-vindos a essa nova experiência da nossa escola vivencial. Iniciemos o nosso encontro com a oração do Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovaremos a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje temos a graça de ter o Frei Roberto, pároco da paróquia São José de Itaporã, que vai nos trazer o Evangelho. E o Padre Wellington, da paróquia Nossa Senhora de Fátima do Sul, que vai nos falar sobre Pentecoste. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Bendize minha alma ao Senhor, Senhor meu Deus, como tu és grande. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus,
às portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos cursilistas de Itaporã, de Fátima do Sul, no próximo domingo estaremos celebrando o dia de Pentecoste, 50 dias após a Páscoa. Vamos refletir sobre essa celebração do próximo domingo. A primeira leitura desse domingo fala dos milagres, do milagre das línguas. Pentecoste é interpretado como o acontecimento escatológico a partir da profecia de Joel, mas sobretudo é o cumprimento da palavra de Cristo. Passa um vendaval ao ouvido, como fogo aos olhos, mas permanece como transformação do pequeno rebanho em igreja missionária. Também nos dias de hoje, a Igreja do Cristo se reconhece pelo espaço que ela dá ao Espírito e pela capacidade de proclamar sua mensagem. A segunda leitura nos fala da unidade do Espírito na diversidade dos dons. Jesus é o Senhor. É a confissão que une a igreja primitiva. E esta confissão só se consegue manter na força do Espírito. Como a unidade da confissão, o Espírito dá também a multiformidade dos serviços na igreja. Todos que pertencem a Cristo são membros diversos do mesmo corpo. E a palavra do Evangelho que nós ouvimos fala do dom do Espírito pelo Cristo ressuscitado. Celebramos a Sexta-feira Santa, a Páscoa e Pentecostes em 3 dias diferentes, mas a realidade é uma só: a exaltação de Cristo na cruz e na glória, fonte do Espírito que ela dá. No próprio dia da Páscoa, nos diz o evangelista João, Jesus vem entregar o dom aos seus, com a sua paz e a missão de tirar o pecado do mundo. Missão de Jesus mesmo. O mundo ressuscita com Cristo pelo Espírito dado à Igreja. Esse Espírito do Senhor exaltado é o laço do amor divino que nos une, que transforma o mundo em nova criação, sem a mancha nem pecado, na qual todos entendem a voz de Deus. É esta a mensagem da celebração do dia de Pentecoste que estaremos celebrando no próximo domingo. O mundo é renovado conforme a obra de Cristo, que no seu Espírito levemos adiante. Então, cada um de nós somos chamados a levar essa renovação do Cristo ressuscitado com a força do Espírito Santo. Então, levar adiante pelo mundo na nossa vida. O Espírito Santo é o calor de nossa fé e de nossa comunhão eclesial. A Igreja, por sua unidade no Espírito, no vínculo da paz, torna-se sacramento do perdão, da unidade e da paz no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá pessoal, tudo bem com vocês?
Espero que vocês estejam se protegendo, que vocês estejam felizes, rezando e cheios da graça do nosso Deus. Muito bem, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a teologia acerca do Espírito Santo da nossa igreja. E para motivar e comprovar esta nossa conversa, eu me baseei em 2 livros muito importantes. O primeiro, este Manual de Dogmática, que é muito bacana, e o segundo livro que eu me baseei, que é um livro básico, livro fundamental, livro muito importante para todos aqueles que querem se aventurar no campo teológico, Catecismo da Igreja Católica. Por que esse livro é importante? Porque toda a teologia que negue, que contradiga ou que relativize o que aqui está determinado pelo nosso Santo Padre, o Papa, e juntamente com seus cardeais, bispos e todo o magistério da Igreja, não é válido, tá? Então, tudo aquilo que contradiz, que negue ou que relativize o nosso catecismo não pode ser considerado como teologia válida ou teologia oficial da nossa igreja. E nós iremos então conversar sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, tá certo? Pessoal, o ponto de partida, aliás, antes disso, só para a gente poder entender o campo da teologia que estuda o Espírito Santo se chama pneumatologia, ou seja, conhecimento, o estudo, o conhecimento, a logia sobre o pneuma, o Espírito, o sopro de Deus, o ruá, como está no Antigo Testamento, e todas aquelas outras definições que nós temos na Bíblia, entendeu? Então, o campo de estudo do Espírito Santo na teologia se chama pneumatologia. Gente, o ponto de partida para o nosso estudo, para a nossa conversa, é o fato de que Jesus, sendo Cristo, é o centro da nossa fé, mas não é o todo da nossa fé. É centro porque a partir dele, a partir de Jesus, nós compreendemos o Pai e o Espírito Santo. Mas o todo da fé é a compreensão da divindade. E a nossa divindade, a divindade que nós cultuamos, é um Deus uno e trino. Uno, porque possui uma comunhão nas suas essências divinas, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três, possuem uma identidade plena nas essências divinas, separados, mas não divididos, em 3 pessoas, segundo a função que cada um desempenha na história da salvação. O Pai Criador, Jesus, ou seja, o Filho que revela, e o Espírito Santo que santifica e conduz. Vocês estão entendendo? Então, Deus unitrino, uno enquanto natureza divina, trino enquanto missão no projeto de revelação, tá certo? Então, quando nós vamos para a teologia, nós precisamos entender que Cristo é o centro, mas não o todo. O todo da nossa fé, o todo do nosso louvor, o todo do nosso canto é a divindade, que é o Deus uno e trino, tá bom? Unido pela identidade plena das essências divinas, mas separados, não divididos, no sentido de que cada um exerce uma função dentro da história da salvação. O campo teológico que trata sobre isso seria o Tratado da Trindade, Quem sabe, num outro vídeo, nós podemos falar sobre isso. Muito bem, gente, sabendo que o que significa dizer que Jesus é o centro, mas não é o todo, porque nós temos um problema muito sério. Às vezes a gente torna absoluto apenas a figura do Cristo, esquecemos do Pai, O Pai parece que não existe, Só o Cristo é a misericórdia de Jesus, e esquecemos, inclusive nas missas, porque muitas vezes a gente não entende as missas. Não sei se você já percebeu, mas na missa o padre está falando com o Pai, através do Filho, mas é com o Pai, o diálogo ali é com o Pai, tá certo? E da mesma forma que a gente às vezes esquece o Pai, a gente começa a pensar que o Espírito Santo é qualquer coisa.
A gente começa a pensar que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, é uma alegria, é um sentimento, né? Aí a pessoa vai lá, pula, vira cambalhota, dança daqui, dança de lá, vira pirueta, não sei o que. Ah, pá, eu fui na missa, a missa estava ungida, cheia do Espírito Santo. Ah, por quê? Porque eu senti. Bom, o Espírito Santo não é um sentimento, pessoal. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, tanto quanto o Filho, tanto quanto o Pai. Sendo pessoa, ele possui inteligência, identidade e individualidade. O que é individualidade? É aquilo que garante que em determinado... A individualidade é aquilo que nos separa da confusão do ser. Por exemplo, você consegue identificar, você consegue me identificar a minha roupa, identificar esse lápis, porque cada um possui uma individualidade dentro do criado. Se nós não possuíssemos individualidade, seríamos tudo fundidos, né? Tudo seria a mesma coisa. Vamos ficar por aí que é mais fácil. Então, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma alegria, o Espírito Santo não é um sentimento, o Espírito Santo é uma pessoa. Por isso, deve ser tratado como pessoa, com pessoa divina. Então, nós precisamos de reverência, nós precisamos de, digamos assim, de reverência, de adoração, de louvor ao Espírito Santo. Tá bom? Espírito Santo é uma pessoa que possui uma natureza e uma pessoa que possui uma missão. Então, quanto à sua natureza? Quanto à natureza, nós católicos, entendemos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Gente, quando a gente está no campo teológico, alguns conceitos a gente não consegue formular assim com exatidão. Então, a gente usa a chamada via negativa. O que é isso? Sabendo o que algo não é, eu posso afirmar algo muito próximo daquilo que ele realmente é. Vamos lá. Nós não podemos dizer que o Espírito Santo é criado pelo Pai e pelo Filho, assim como a gente não diz que Jesus é criado pelo Pai. Por quê? Porque se a gente falar que Jesus foi criado, nós vamos colocar Jesus abaixo, numa escala de ser, abaixo do Pai. Porque quem cria é sempre maior do que quem é criado. Então, se nós falarmos assim, o Espírito Santo é uma criatura, então nós teríamos o Pai que criou o Filho e que depois criou o Espírito Santo. Nós teríamos uma escala de 3 graus de seres na divindade. Não dá, tá? Então, principalmente porque Jesus disse, né? Eu e o Pai somos um e o Espírito receberá de tudo que é meu. Ou seja, Jesus nos revela uma identidade divina. Então, como a gente não pode dizer que Jesus foi criado ou que o Espírito Santo foi criado, a gente fala que o Espírito Santo procede, tá? Ele foi gerado, e aí procede, né? Ele é gerado, assim, Jesus é gerado, o Espírito Santo é gerado, né? Até o nosso creio, gerado, não criado, tá certo? E vejam bem como é a natureza do Espírito Santo. Assim como quando o poder de Deus tocou vamos dizer assim, o gameta, né? Tocou o óvulo ou tocou a natureza humana, gerou Jesus. Quando o poder do Pai se encontra com a natureza humana redimida do Filho e estabelece ali um vínculo, surge o Espírito Santo. Estão vendo? São atos não de geração, não de criação, mas de geração. Entenderam? Então, Jesus é o toque do poder divino com a natureza humana. Houve esse toque, aquele que era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus glorifica a natureza humana na sua ressurreição, aquele sopro do Pai, né? O Espírito Santo é sopro, o vento impetuoso, em contato com esse Cristo ressuscitado, com essa natureza, há um contato e aí há a identidade do Espírito Santo. Por isso que nós dizemos que o Espírito Santo, ele procede, ele é gerado da relação de amor entre o Pai e o Filho. Ele é o poder do Pai
com a sabedoria, a força e o amor pelo ser humano do Filho. Esses dois contatos geram o Espírito Santo, que por natureza tem sempre então o poder, a sabedoria e o amor. Poder do Pai, sabedoria do Filho, o amor é aquilo que faz a unidade perfeita e que dá a identidade do Espírito Santo. Ok? Entenderam? Por natureza? Agora vamos entender então por missão. Qual é a missão do Espírito Santo? Só para recapitular, natureza, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, tá? Lembra lá das mãos do Padre, certinho? E por missão, qual é a missão do Espírito Santo? Gente, a missão do Espírito Santo, ela tem dois pilares, tá? O primeiro pilar é garantir a integridade da revelação de Cristo. Presta muita atenção nisso. Qualquer pessoa, ambiente, ritual, lugar, situação, circunstância que alguém diga que está no Espírito Santo, desculpa, o telefone tocou, vou continuar porque não vou gravar de novo, né? Deixa o telefone tocar. Então, se alguma situação, lugar, pessoa, evento, até milagre, se disser que foi o Espírito Santo e não estiver acompanhado da integralidade da palavra de Cristo, não foi o Espírito Santo. Pode ser qualquer coisa, até o diabo, mas não é o Espírito Santo. E veja, integralidade é a palavra de Cristo toda, integral, pleninha. Então não é só a parte que convém. Quando a gente vê muitos pregadores, ai que pregador ungido, falou aquilo que eu queria ouvir. Falou o que você queria ouvir ou falou o que Cristo mandou dizer? Tá entendendo? Então, assim, o Espírito... E a palavra de Cristo é sempre uma palavra de salvação, que por si mesmo pode, inclusive, condenar e que coloca na conversão. Então, ela não é para agradar. Ela é para fazer uma mudança de vida. A palavra de Cristo não é para agradar o ser humano, é para dizer ao ser humano o que agrada a Deus, tá? Então, por exemplo, se você vai lá e você vê milagres acontecendo, né? Que nem alguns lugares por aí. O paralítico foi curado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí depois você vê um anúncio que... está muito de acordo com o todo daquilo que Jesus disse, ou será que foi o Espírito Santo mesmo que falou? Né? Então, assim, cuidado, tá, gente? Se você quer saber se aquele pregador, se aquele evento, se aquele ritual, se aquele milagre, até mesmo se aquela igreja está no Espírito Santo, perceba se no anúncio ela está anunciando a palavra de Jesus de forma integral. Aquilo que Jesus fez, falou e pelo qual morreu, tá? Isso é muito importante, tá? E aí, como é que a gente sabe, pessoal? Como é que a gente sabe se há esta união plena? Como é que a gente prova esta união plena entre o Espírito Santo e a garantia da integridade ou integralidade, o termo que você preferir, da palavra, da missão da vida de Jesus? Bom, é simples. A gente precisa fazer uma leitura da ação de Jesus e a ação do Espírito na comunidade e vamos ver se há uma união ou não. Gente, quando a gente vai estudar os evangelhos e a gente vai ver o percurso de Jesus, nós temos que ter em mente 3 elementos para estudar Jesus. Jesus, ele sempre conserva, conserta e inova. Tá? Então, quando você for estudar a revelação de Jesus, você vai saber que ele conserva, conserta e inova. Exemplo, Jesus conserva. O Messias tinha que nascer, tinha que vir do povo judeu. Conservou. Quando a gente diz assim, aconteceu isso com Jesus para se cumprir a Escritura. Conservou. Quando a gente diz que conserta, qual é o exemplo que Jesus conserta? Lembra que antes da divisão do império, antes da divisão dos reinos de Israel, na época do Reino Unido, até Salomão, que era um reino só, Samaria e Jerusalém faziam parte do mesmo reino de Israel, tá? Só vão separar depois que o filho de Salomão, acontece tudo aquilo lá, os generais brigam e houve a separação, isso fica para um próximo vídeo. Então veja, Samaria fazia parte do reino de Israel. Então quando Jesus está com a samaritana e a acolhe, Jesus está consertando, porque embora ali pela questão de sangue eles perderam, mas pela questão histórica eles faziam parte. Então Jesus está ali consertando, ou se quiserem, restaurando. E o que Jesus está inovando? Né? Vamos dar um exemplo de inovação. A partir de Jesus,
não é mais um ritual com animais, por exemplo, que expia os pecados, mas é uma vivência prática cotidiana da palavra do Filho. Vocês estão entendendo? Então veja que Jesus conserva, conserta e inova. Vamos agora de uma forma mais simples para a gente identificar com o Espírito Santo. Jesus conserva, ou seja, Jesus vem do povo judeu. Jesus conserta, ou seja, Jesus vai a Samaria reassumir, buscar para si a ovelha perdida, vai trazer o pecador, vai trazer o povo herege de volta para o reino. E Jesus inova, ele fala com o centurião romano, ele distribui também a misericórdia dele para os pagãos. Tanto é que Jesus dizendo, quando lá com o chefe lá da guarda romana, que pede para salvar o filho ou a filha, não me lembro agora, ele diz assim, eu não vi tanto tamanha fé em Israel. Então veja, olha Jesus, judeus conserva, samaritanos conserta, pagãos inova. Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, onde é que acontece o primeiro Pentecostes? Com os apóstolos reunidos com Maria Santíssima no cenáculo. Conserva. Onde acontece o segundo Pentecoste? Na Samaria. Conserta. Aonde acontece o terceiro Pentecostes? Lá na casa de Cornélio, inova. Então, se você vê a análise da prática de Jesus nos evangelhos e você vê a ação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, você vai ter a prova cabal do Espírito Santo trazendo, pelo poder que recebeu do Pai, toda a mensagem que recebeu do Filho. Identidade na essência divina e comunhão na missão. É isso que faz Deus ser um. Identidade das essências divinas e plena comunhão na realização da vontade do Pai. Muito bem? Então, gente, vocês vejam que aí quanto à missão. O outro pilar, e a gente já vai terminando o nosso vídeo, que é a função do Espírito Santo, é santificar, conduzir e animar a igreja. Gente, aqui eu queria fazer uma reflexão muito importante com vocês, santificar, conduzir e animar, tá? Como hoje a gente não tem muito tempo, se vocês gostaram do vídeo, se vocês acham interessante, posso fazer outros explicando a teologia da nossa igreja. Mas o que é santificar, conduzir e animar? Não é fazer espetáculo. Santificar, conduzir e animar é fazer com que as pessoas tenham força e disposição para serem imitadores de Cristo, tá? Então, a missão de Jesus é garantir a integralidade e ajudar ou colaborar ou fazer com que as pessoas se tornem imitadoras de Cristo plenamente, tá bom? Então, você veja que o Espírito Santo, ele tem essa dimensão de gerar Cristo na igreja através dos seus fiéis. Então, animar aqui não é, sabe, aquela coisa afetiva, aquela coisa assim, oba-oba. Animar não, animar é ser imitador de Cristo. Então, se você vê lá qualquer pregador, qualquer ação, Dani foi animado. Não, peraí, nós saímos dali imitando Jesus, nós estamos dispostos a carregar a cruz com Jesus. Se estivermos, estamos animados. Então, às vezes a gente fala assim, a missa foi animada porque teve muito barulho. Não, a missa foi animada se eu sair dali motivado a ser imitador de Jesus. Muito bem, gente, foi um breve esboço sobre a nossa teologia do Espírito Santo. Então, vamos recapitular. Primeiro, sempre lembrando, teologia e magistério, isso é muito importante. A área da teologia que estuda o Espírito Santo se chama pneumatologia. Nós não podemos reduzir tudo a Jesus. Jesus é o centro, mas não é o todo, tá? Nós precisamos recordar que o Espírito Santo é uma pessoa, por isso possui inteligência, possui identidade e possui individualidade. Portanto, nós devemos tratá-lo com reverência e com as mesmas dignidades que tratamos tanto o Pai quanto o Filho, e devemos entender que nem tudo que a gente acha que é Espírito Santo é Espírito Santo mesmo. O Espírito Santo não é apenas uma força, não é um sentimento, não é uma alegria. O Espírito Santo é o quê? É
a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é gerada a partir da relação do poder do Pai com a humanidade redimida no Filho. Daí procede o Espírito Santo, que possui identidade com as essências divinas, né? Por natureza ele é essa processão, né? Ele é gerado a partir do Pai e do Filho, e por missão ele tem como missão garantir a integralidade da revelação do Filho, santificar, conduzir e animar a igreja. O que se santifica, que é conduzida e que é animada, quando estas pessoas assumem para si esta integralidade da fé e se tornam imitadoras de Jesus. E o Espírito Santo faz tudo isso a partir dos seus 7 dons, ou seja, os presentes que o Espírito Santo traz do céu, que é o dom da fortaleza. O que é o dom da fortaleza? Capacidade de carregar a cruz com Cristo. Sabedoria, ou seja, capacidade de assimilar a vontade de Deus. Ciência, o que é a ciência? É a capacidade de compreender. A ciência que a gente poderia assimilar com o profetismo, né? O que é você ter a ciência? Não é você ter apenas o conhecimento de Deus, mas é você conseguir entender, passar, transmitir, dar razões da fé. Esse é o dom da ciência. Dom do conselho, o que é o dom do conselho? É fazer com que a doutrina motive alguém a ser melhor. Entendimento, a nossa capacidade de compreensão da vida do outro, né? O entendimento é aquela capacidade que você tem de transmitir a palavra certa na hora certa, aquele canto, né? Dai-me a palavra certa na hora certa. Esse é o dom do entendimento. Você precisa entender os desígnios de Deus para você. Você precisa discernir. Depois o dom da piedade, né? Que é a piedade tem 2 dimensões, a dimensão espiritual, que é aquela da oração, e a dimensão para com o outro, que é a direção cotidiana, que é da caridade, e o temor de Deus, que é o que está faltando muito. A gente está tratando Deus como se fosse qualquer coisa, a gente trata Deus como se fosse o melhor amigo, como se fosse um negócio. A gente acha que quando a gente está em oração, a gente está indo pro boteco, então a gente fala de qualquer jeito, usa qualquer termos, né? Deus é meu brother. Deus não é brother coisíssima nenhuma, Deus é Deus. Deus é Deus, exige reverência, respeito e dignidade. Inclusive quando a gente vai rezar. Quando a gente vai rezar, a gente está adentrando num santuário espiritual, não num boteco. Tem gente que reza de qualquer jeito. Ah, eu falo tudo para Deus, eu falo do jeito que eu quero. Você está rezando no boteco? Ah, Deus está em todo lugar. Bom, se você quer ter essa compreensão, o problema é seu, né? Mas eu não via Jesus fazendo isso, né? Nunca vi, né? Então, se você quer rezar, você tem que entender que você entra num santuário. Quando você entra num santuário, você entra com reverência, você entra com dignidade. Medir as palavras quando eu falo com alguém significa respeito por aquela pessoa, significa compreensão da importância que aquela pessoa tem para mim. Por isso que eu, quando eu vou rezar, eu penso nas palavras, ó Deus eterno e todo-poderoso. Eu não vou chegar, e aí brother, ô vida louca, ô Red Hot, ou qualquer coisa assim, não. Ó Deus todo-poderoso, tenha misericórdia de mim. Pô, mano, dá uma bênção aí. Não, não é assim. Bom, eu penso que não seja assim. Se você quiser, faz do jeito que você quiser. Mas vocês estão entendendo? Então, esse temor de Deus é a aceitação da divindade e aquele sentimento de submissão, de obediência, de compreensão de que nós precisamos dele para tudo, nele nós somos, nos movemos, existimos e seremos eternos se assim a gente conseguir alcançar a salvação pela misericórdia e também fazendo o bem. Meus irmãos, minhas irmãs, foi um prazer, muito obrigado pela companhia de vocês, que Deus abençoe, que vocês tenham cada vez mais amor pela sabedoria de Deus. Um grande abraço, tudo de melhor para todos vocês, que Deus vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos agradecer a todos vocês que colaboraram nessa nossa primeira escola vivencial virtual. Agradecimento especial ao Frei Roberto e ao Padre Wellington e a todos vocês que participaram de vossas casas. Para encerrar, vamos convidar o casal Ronaldo e Patrícia para fazer a oração final e ao Eduardo para nos trazer o canto final. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Boa noite, paz e bem. Dê colores e viva a vida! Amados irmãos, paz e bem. Ao final dessa aula, eu queria compartilhar com vocês uma pequena oração.
Vem, Espírito Santo, toma o meu corpo para teu templo. Vem e fique sempre comigo. Dá-me profundo amor ao Sacratíssimo Coração de Jesus, a fim de servi-lo de todo o coração, com toda a minha alma e com todas as minhas forças. Consagro-te todas as faculdades de minha alma e de meu corpo. Domina todas as minhas paixões, emoções, sentimentos. Recebe a minha inteligência e a minha vontade, minha memória e minha fantasia. Ó Espírito Santo de amor, dai-me rica medida de tua graça eficaz. Dá-me a plenitude de todas as virtudes. Aumenta a minha fé, fortalece a minha esperança. Aumenta a minha confiança, inflama o meu amor. Concede-me os teus 7 dons, teus frutos e bem-aventuranças. Santíssima Trindade, que minha alma seja teu templo, ó fogo do Espírito Consolador. Vida da vida de toda criatura, és santo, das vida a toda beleza. És santo, tu te dignas reconfortar com teu óleo os que estão perigosamente abatidos. És santo, enxugas os ferimentos menos limpos, o sopro de caridade, ó proteção divina. Esperança para todos os membros da Igreja reunidos. Ó refúgio de beleza, salva os bem-aventurados, guarda os que inimigos fez cativos, liberta os que estão acorrentados, e que o divino poder quer, no entanto, salvar. Fazes andar as nuvens, fazes o ar percorrer os espaços, dos rochedos brotar a água, correr a água em riachos e até residir seu manto de verdura. Também és tu que guias os sábios, e a inspiração da sabedoria os enche de júbilo. Louvor a ti, que és o louvor e a alegria da vida, a esperança e a honra não violada, o distribuidor de toda a luz. Assim seja. Amém. E neste momento tão difícil que estamos passando, de pandemia, que muitas vezes estamos longe da igreja, muitas vezes não conseguimos rezar, não conseguimos revivar os dons do Espírito Santo, temos uma grande intercessora e não podemos esquecer que temos uma grande mãe que olha pela gente. Então, para pedir a ela que ela nos dê força, que não desanimemos nesta caminhada difícil que estamos passando e que chegamos vitoriosos, vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E sim, estamos longe da igreja, mas sim, somos filhos do mesmo Pai. Então não podemos esquecer, somos todos irmãos. Então, nesta oração que vamos fazer agora do Pai Nosso, vamos fortalecer esta união de irmãos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. E mesmo os distantes estamos unidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Decolores. Viva a vida! Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou, a esperança na terra brotou, um povo novo deu-se as mãos e caminhou, lutar e crer, vencer.